Graça e paz. Tudo bem? Graças a Deus, não é? Muito me alegro em estar com os irmãos para mais uma celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecendo também o pessoal que está com a gente pela internet, que a graça do Senhor possa alcançá-los de maneira grandiosa. Eu creio que hoje é uma noite gloriosa, porque o Senhor Jesus está aqui. E o fato dele estar no nosso meio é motivos para nos alegrarmos, para celebrar, para fazer festa, para adorar o nosso Deus, uma adoração que vale a pena. Sabe, irmãos, uma adoração que vale a pena é uma adoração constante. Nós fomos criados para adorar a Deus. Tá? Nós fomos criados para adorar a Deus. Então, a nossa adoração a Deus é constante. Nós adoramos quando estamos em casa, quando estamos trabalhando, quando estamos passeando. Nós somos adoradores de Deus. Nós adoramos a Deus em todo o tempo. Às vezes nós estamos no culto, e aí alguém fala assim, houve um momento de adoração. Mas em que momento você deixou de adorar a Deus? Houve um momento de adoração, mas deixamos de adorar a Deus em algum momento? Não. O que houve foi uma manifestação maior do Espírito em nós. E nós o que fazemos? Nós demonstramos isso no orar, no chorar, no dançar, no cantar, no celebrar a festa. Mas a adoração é constante, ela não para. Nós não paramos de adorar a Deus. Quando você parar de adorar a Deus, você vai estar adorando a quem? Nós somos criados para adorar o homem, ele é um constante adorador, ele não para de adorar. Portanto, nós precisamos saber desta verdade. Bem, hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um assunto bem interessante. Novo Testamento. Eu acredito que algumas coisas que eu vou falar hoje, talvez você não tenha ouvido ainda. Algumas perguntas que eu posso fazer para você, talvez ninguém tenha feito. Mas a Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e em conhecimento. Irmãos, o mundo não é brincadeira. O sistema, ele não está de brincadeira contra nós. Nós somos protestantes, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer em conhecimento de Deus. O problema é quando nós queremos conhecer demais aquilo que não edifica a nossa vida. Alguns querem conhecer muito a política, outros querem conhecer demais a religião, outros querem conhecer demais os negócios. A Bíblia diz que o povo de Deus é chamado para conhecer Jesus Cristo, o seu Filho. É para isso que nós fomos chamados, para conhecer a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando um homem conhece a Cristo, quando uma mulher conhece a Cristo verdadeiramente, ela não é enganada, ele não é enganado. Não somos cegos, porque a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento de quem? Daqueles que não creem. Daqueles que não creem. Por isso a necessidade de pregarmos o Evangelho para os que ainda não creem. Estão cegos. É quando você ministra o Evangelho para eles, que esse Evangelho vai entrar no coração dele e vai trazer o quê? Luz. E as trevas vão embora. E então ele entenderá onde estava nas trevas e aonde está agora, na luz. Foi isso que aconteceu conosco. A luz raiou. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Jesus Cristo é a luz que alumia, não é, diz o texto, todo homem que vem ao mundo. Então, eu gostaria hoje de falar com você sobre
Novo Testamento, para entendermos ainda mais aquilo que o apóstolo vem nos falando já há um bom tempo, e ele é bastante insistente, igual Jesus, né? Ele não desiste, e a ordem é essa mesmo, não desistir. Bem, vamos primeiro derrubar um mito aqui. Existe uma palavra para aliança, testamento, pacto. Existe uma palavra grega chamada de beirite. Beirite, esta é a palavra grega para definir aliança, testamento ou pacto. Quando você lê essas três palavras na Bíblia, é a mesma coisa. Algumas Bíblias, elas dão lá como contrato, ou contrato, e tem uma outra palavra que eu não me lembro agora. Acordo. Mas o nome hebraico para esta palavra, aliança, testamento ou pacto, é beirite. Então, quando você ouve essa palavra, você tem a certeza que ele está falando ou de aliança, ou de testamento, ou de pacto. Pois bem, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela aparece lá em Gênesis. Eu não precisa abrir, eu vou só ler para você. Ela aparece em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 17. Quando Deus firma uma aliança com Noé. A primeira aliança, ela não começa em Abraão, ela começa em Noé. Quando Deus disse para Noé assim, olha, toda a carne que está sobre a terra, debaixo do céu, eu trarei um dilúvio de águas e sepultarei toda a carne debaixo das águas do dilúvio. Foi isso que Deus disse a Noé. Ele disse, mas com você eu faço uma beirite, uma aliança, um pacto, um testamento. Constrói uma arca, anda na minha presença, você pode ser livre da morte. Se você andar na minha presença, se você me obedecer, você pode ser livre das águas do dilúvio. Ou seja, a primeira vez que esse termo aliança, ele é encontrado no corpo bíblico, é dentro de um contexto de morte, ou seja, de dilúvio. Porque a proposta de Deus é sepultar toda a carne debaixo das águas do dilúvio. E é interessante a semelhança da antiga aliança com a nova aliança, porque na nova aliança a proposta é a mesma. Só que agora todo homem, cada um, homem e mulher, é convidado a ser sepultado debaixo das águas, não das águas do dilúvio, mas das águas do batismo. Entende? O contexto é o mesmo. Então, por isso que nós temos que se batizar. Porque nós temos que morrer e ser sepultado debaixo de águas. Metaforicamente, é claro, quando nós ressuscitamos pelo milagre, os nossos pecados ficam sepultados, né, no fundo das águas. Isso, obviamente, é simbólico. Mas o contexto da aliança é a mesma. Contexto de morte, lá no dilúvio, Deus prometendo, fazendo com Noé uma aliança. Bem, existem duas alianças na Bíblia, só duas, tá? Historicamente, eu estou falando salvificamente, historicamente tem aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, muitas outras. Mas, salvificamente, só existe duas, a primeira e a antiga e a nova aliança. Essa aliança que Deus fez com Noé, irmãos, ela vem se afunilando, ela vai até Abraão. Abraão é semita. Abraão habita na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Ele é da família, da descendência de Sem, de um dos filhos de Noé. Esse homem, ele é tomado por Deus, Deus pega ele e diz para ele o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, nós conhecemos a história, e vai para um lugar aonde eu te mostrarei uma terra. Por que Deus chama Abraão? Isso aqui é importante. Para a gente entender a nova aliança, vamos rapidinho passar por aqui. Por que ele chama Abraão? Porque Deus precisa criar uma nação. Até hoje, as pessoas não sabem, mas muitos, né? Não são todos, muitos. Hoje vocês vão ficar sabendo. Veja bem, quando Deus escolhe Israel, não é que ele olha do céu e vê lá 50 nações, e ele escolhe a nação de Israel para ser o povo que vai ter com ele essa aliança. Não é assim.
O povo de Israel, Deus formou a partir de Abraão. Deus toma Abraão, e a partir de Abraão, aí vem Abraão, Isaac e Jacó, Deus começa a formar uma nação. E essa nação, Israel, vai ser a detentora da aliança de Deus com eles. Veja, esse povo, Israel, ele jamais pode ser destruído, porque ele está dentro da história escatológica. Israel não pode ser destruído, senão a palavra de Deus não se cumpre. Então Deus forma uma nação. Lembra quando Jacó estava lutando com um anjo lá em Val de Jaboque, não é isso? E o anjo diz assim: qual é o teu nome? Ele disse: é Jacó, se chamarás Israel. Dali Deus forma esta nação, Israel. Pois bem, a esta nação Deus disse o que está escrito em Jeremias 31, aí eu te convido para a gente ir lá, para depois nós voltarmos. Jeremias 31, 31. Para nós entendermos essa maravilhosa nova aliança. Jeremias 31, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Deus está falando quando não existia nem sombra de João Batista, nem sombra de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, nada. Jesus ainda nem tinha se manifestado. Ele diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto, ou um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Agora dá um salto aí, vamos lá em Hebreus. Dá um salto aí, e vamos, Hebreus capítulo 9, lá na frente. Deixa eu... Hebreus capítulo 9, versículo 17, a partir do 17, né? Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 9, 17 diz assim: porque, aliás, vamos começar aqui do... Aliás, deixa eu acho melhor a gente começar no versículo 9, mas antes do 17, vamos um pouquinho mais para cima. Aqui. Ele diz assim: vamos começar aqui do versículo 14. Quanto mais, veja bem, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Vamos entender, estão pedindo para me terminar aqui o versículo, vamos lá. E por isso, vamos para o 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento,
os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora, eu quero ir até o 16, vamos. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Isso aqui é muito forte para nós, porque aqui eu faço uma pergunta para vocês. Aonde começa o Novo Testamento nas Escrituras? Começa no nascimento de Cristo ou na morte de Cristo? É necessário que haja a morte do testador. Sabe, quando eu abro a minha Bíblia em Mateus capítulo 1, a minha Bíblia também está escrito que eu já começo ali, a partir dali, o Novo Testamento. Mas Jesus está cumprindo a lei. Durante todo Mateus até capítulo 27, o que Jesus está fazendo é cumprindo a lei, cumprindo o Antigo Testamento. Por isso que Jesus, ele foi apresentado ao oitavo, foi circuncidado, por isso que ele foi oferecer sacrifício no templo, por isso que ele guardou o sábado, por isso que ele foi à sinagoga no sábado, por isso que ele respeitava todos os rituais, por isso que Jesus fazia tudo aquilo, e os fariseus, quando Jesus estava quebrando aqueles gatilhos da religião, os fariseus, eles não gostavam. Porque Jesus está cumprindo a lei. Ele está finalizando o Primeiro Testamento. É preciso compreender que quando eu leio esses ritos, quando eu leio essas festas do Novo Testamento, aí a partir de Mateus, né, eu tenho que entender que Jesus está vivendo o Antigo Testamento. Que o Novo Testamento, ele só começa em Mateus 27. Porque o sangue precisa ser derramado. E o testamento, ele é feito no sangue. Ele não é feito no nascimento de Jesus. Ele é feito no sangue de Jesus. Na morte de Cristo. Jesus Cristo morre que horas? 3 horas da tarde, a 9ª. Exatamente a hora do sacrifício da tarde no Antigo Testamento. Então eu quero que nós entendamos que Deus fez algumas coisas, irmãos, para acabar. Deus fez alguma coisa com um tempo determinado. E a primeira aliança que Deus fez com Noé, que vem afunilando até o nascimento de Cristo, ela foi feita para acabar. Deus disse, eu estou fazendo uma aliança com vocês, mas essa aliança, ela não vai até o final. Virá aí um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Por que hoje nós estamos vendo, dentro das igrejas evangélicas, muitos costumes judaicos? Coisas do Antigo Testamento. Igrejas que colocam arca no púlpito, menorá, todas essas coisas do Antigo Testamento que não cabe dentro do Novo. Tudo isso Jesus cumpriu. Nós não precisamos mais trazer nada dos costumes judaicos antigos para dentro da igreja, porque nós estamos em uma nova aliança, um novo pacto. Tem gente querendo fazer aquelas festas judaicas com os filhos, quando completa 15, 14, eu não sei, eu não me interesso muito por isso, porque é uma outra religião. O judaísmo, irmão, é uma outra religião, ela não cabe dentro do cristianismo. É uma religião diferente. São costumes diferentes. Nós não precisamos de chofar, nós não precisamos de arca, nós não precisamos de fazer festa de urim e turim, festas das cabanas, fogueira disso e daquilo. Nós estamos
numa nova aliança com Cristo Jesus, aliança feita na morte do Filho de Deus, 3 da tarde. Não é em sangue de bodes, é no sangue de Cristo. Enquanto os nossos olhos não forem abertos para entender que você hoje está dentro de um pacto com maiores promessas do que o primeiro. Foi feito para acabar aquele primeiro pacto. Esse é eterno, é um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Pessoas que se autodenominam levita. Você é da tribo de Levi? Para você ser levita, você tem que ser da tribo de Levi. Você está dentro de uma nova aliança. E essa nova aliança é eterna. E ela requer o quê? Adoração plena, em espírito e em verdade. Ela requer a fé, para que nós venhamos a ver os milagres. Abra comigo em Gálatas capítulo 5, porque agora vai pegar um pouco mais. Segura aí. Gálatas capítulo 5. Paulo vai dar umas instruções para a gente, que é coisa de Deus. Gálatas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, diz assim, ele começa dizendo assim: estai, pois, firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Irmãos, nós vamos um pouquinho mais. Paulo está dizendo assim, olha, circuncisão é um pacto de Deus com o homem, mas na antiga aliança, o que é que você quer com esse negócio agora? Ele diz, e Paulo vai dizer que recebeu o evangelho direto de Cristo, ele fala assim, se você se deixar circuncidar, Cristo não aproveita nada de você, nada. Você já pensou, irmão? Você numa nova aliança, servindo ao Cristo vivo e Ele não aproveitar nada de você. Por quê? Vamos um pouco mais para frente. Vamos entender por que Ele não vai aproveitar. E de novo, protesto. Isso é Paulo dizendo, a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você vai guardar uma lei que já foi cumprida. Já terminou. Sabe por que Jesus teve que cumprir a lei? Porque não existia mais ninguém capaz. Não existia ninguém capaz de cumprir a lei. Paulo diz assim, se você entrar nessa, você vai ter que cumprir toda a lei de novo. Mas não é só isso. Ele vai mais. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, separados estais da lei? Separado estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que é cair da graça? Presta atenção nessa palavra, o que é cair da graça? Cair da graça nada mais é do que um desgraçado. Paulo diz assim, se você outra vez voltar a esses rudimentos da lei, para viver uma nova aliança, você caiu da graça. Jesus nada pode aproveitar de uma pessoa assim, ou de uma igreja assim, ou de um movimento assim. Porque a primeira aliança já foi cumprida, veio uma nova. É esta nova aliança que nós precisamos abraçar. É nesta nova aliança que nós devemos crer. É por esta nova aliança que nós devemos andar. É por esta nova aliança, pela fé,
naquele sangue precioso da nova aliança que nós temos que entrar na presença do Deus eterno. Não engula mais essa história de que nós temos que cumprir alguma coisa da lei. Não nos pertence mais a lei. O apóstolo Paulo diz assim: a lei serviu como um aio. Sabe o que é um aio? Um aio é uma espécie de babá que vai aqui conduzindo a criança até um certo ponto. Quando chega lá, ela deixa e a mãe toma de conta. A lei é isso. A lei, ela nos trouxe para nos mostrar o pecado, ela nos trouxe até Cristo. Cristo vem e cumpre toda a lei dentro do Novo Testamento, Mateus até o capítulo 27. Quando Jesus é morto, quando o sangue é derramado, então desce o carimbo sobre a nova aliança. E aí, eu te convido para nós darmos uma olhada lá em Mateus 27, porque nós vamos ver algumas coisas que aconteceram quando Jesus Cristo, ele cumpre, não é? Na verdade, o seu propósito, para que veio, né? Mateus capítulo 27. Deixa eu encontrar aqui. Diz assim. Aqui. Às vezes, nós lemos Mateus 27, mas acontecem algumas coisas aqui que são coisas tremendas para o nosso coração. Vamos ler aqui a partir do versículo... A partir do versículo 48. Vamos a partir do 48. 36? 46? Então vamos lá. A partir do 46. Diz assim. Boa, pastor Francisco, obrigado. Vamos no 45. Diz assim, ó. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. A hora sexta é meio-dia, é isso? É isso? A hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era a hora do sacrifício no Antigo Testamento, era a hora em que a vítima, o cordeiro, ele era imolado, ele era degolado, 3 horas da tarde. E não acontecia isso à toa, não. É que desde o começo, Deus vem apontando para Cristo, através de Noé, de Abraão, de Isaac, de José, de Moisés, de Davi. Esses homens, eles são chamados de antítipo de Cristo. Ou seja, a condução desses homens, quando Deus vai conduzindo esses homens, ele vai apontando sempre para Cristo. É um chamado antítipo de Cristo. No Antigo Testamento, são 620 referências a Cristo Jesus. Só no Antigo Testamento. São 620. Eu li. O Evangelho de João, 95% do Evangelho de João, ele cita Jesus. 95%. Então, ele começa, ele diz assim... eu estava no 45. Ele diz assim, deixa eu colocar aqui o óculos de novo. Desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, e aí eu quero ir mais um pouquinho para frente com você, eu quero ir aqui no versículo 50, no versículo 51, diz assim, e eis que o véu do templo se rasgou
em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Abre um parênteses aí. Esse texto aqui, ele é reputado por alguns judaizantes. Muitos deles vão dizer para você que isso nunca aconteceu, porque não há fatos históricos de alguém que tenha visto, conversado com algum desses que ressuscitaram. São judaizantes. Eles não aceitam o cristianismo. A pergunta que eu lhe faço é: eu vou acreditar no texto bíblico ou eu vou acreditar em alguém que não crê que Cristo é o Salvador? A escolha, meu amigo, é nossa. Em quem nós vamos crer? Se o texto está dizendo que eles ressuscitaram, é porque eles ressuscitaram sim. Se o texto diz que o grande peixe engoliu Jonas, engoliu. E se o texto estivesse dizendo que Jonas engoliu o peixe, você ia crer nisso? Eu ia crer sim. Porque a Bíblia diz que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. E Ele não vai pedir explicação para mim ou para você. Então o texto diz que eles ressuscitaram sim. E esses são os eventos que aconteceram quando Cristo Jesus foi morto. E a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento está firmado nesse nome, nesse sangue, nesse Deus, nesse Jesus. É nele que está firmada esta aliança eterna. É uma aliança eterna, irmãos. Eterna. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas, aqui mesmo no capítulo 5, onde nós lemos: tudo aquilo que se traz para dentro da nova aliança, aquilo que estava na antiga aliança, na primeira aliança, é um agravo à graça de Cristo. É você tentar anular o que Cristo fez. É dizer não ao sacrifício de Jesus. É dizer não à morte de Jesus. É dizer não ao sacerdócio de Jesus. É querer voltar às práticas antigas. Para isso, tem que voltar a matar os animais. Tem que voltar a derramar o sangue dos animais. E aí nós estamos encrencados. Porque nesse sangue de animais ninguém é salvo. O sangue dos animais estão apontando para o sangue de Cristo. Os ritos do Antigo Testamento estão apontando para o Cristo. As festas do Antigo Testamento estão apontando para Cristo. Os profetas, as profecias, estão todas apontando para Cristo. A manifestação de Cristo Jesus no Novo Testamento, a partir de Mateus capítulo 27, cessou a lei. Obviamente que na lei, no Antigo Testamento, existem profecias que ainda vão se cumprir, mas são profecias. É diferente de uma nova aliança. São profecias, é muito diferente. São profecias escatológicas. Dentro da escatologia existe uma matéria chamada cristologia. A escatologia trata de tudo que virá. A cristologia trata de Cristo dentro da escatologia. É o que o pastor Nilo tem falado aqui. Ele tem falado da escatologia e da cristologia, que é um negócio maravilhoso. Existem profecias que precisam se cumprir? Sim, existem, mas não tem relação com a nova aliança, com o derramamento do sangue de Cristo, porque isso já foi cumprido por Ele. Ele já fez o que precisava ser feito.
Então hoje, quando você ora em nome de Jesus. Quando você expulsa demônios, é em nome de Jesus. Quando você ressuscitar um morto, eu não sei se alguém já fez isso aqui, ressuscita em nome de Jesus. E se você precisar andar sobre as águas, e se Jesus concordar, é em nome dele mesmo. Então toda a glória é em nome dele, porque tudo foi canalizado para Jesus pelo Pai. Em Jesus Cristo está tudo de Deus. Em Jesus Cristo está o Deus vivo. Se apresentou a nós por meio de Jesus Cristo. Então nós não temos mais nada para buscar lá na velha aliança. Nós não temos mais que pegar a nossa sacola e ir lá na velha aliança pegar os ritos, os costumes, trazer para dentro da nova aliança e dizer assim, olha, o sangue de Jesus é poderoso, mas a festa de Urim e Turim também tem que estar junto, senão não vale. O sangue do animal tem que estar aqui também, porque só o sangue de Jesus não é o suficiente. Se você ler Mateus 28:18, o que diz? Disse-lhe Jesus, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Não existe mais espaço para outro poder. Não existe mais espaço para outro Deus. A glória de Deus, como diz Isaías capítulo 6, né? A glória de Deus está sobre toda a terra. Ela está cheia da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? É Cristo Jesus, é a glória de Deus. É a justiça de Deus. É a salvação de Deus. É o favor de Deus. É Ele. A nossa força é Ele, irmãos. A nossa alegria é Ele. O nosso sustento é Ele. A cura vem dEle, a libertação vem dEle, a restauração vem dEle. Você quer ler o Antigo Testamento como uma forma de pesquisa? Eu amo ler o Antigo Testamento. Eu me alegro demais quando eu contemplo aqueles milagres grandiosos que Deus fez. Sabe o que eu digo? O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. A mesma grandeza do Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo. Só que numa aliança maior, melhor, mais preciosas, com grandíssimas promessas, gloriosas. Esse é Jesus. É novo. Eu aprendi a ler as Escrituras com calma, com muita calma. Pensa nisso. É um novo pacto. Um novo pacto. É uma nova aliança. É um presente novo. É um poder novo. É uma glória nova. É uma porta nova. É novo. Eu não preciso ir lá buscar na velha. O texto de Hebreus diz, acabou. Se o testador não estivesse morto, não valia o Novo Testamento. Mas ele foi firmado nesse nome, nesse sangue derramado, precioso. Sangue da nova aliança. Existem pessoas que elas ainda ficam titubeando entre o novo e o velho. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem ministérios que eles vão insistir para que você cumpra, não a lei toda, mas parte da lei. Por exemplo, guarda o sábado. Por quê? Porque Deus disse assim, a guarda do sábado precisa ser eterna. Mas Ele disse para quem?
Ele disse para Israel. Israel não é igreja, meu amigo, ainda. Igreja é quem creu. Igreja é quem recebeu Jesus. É quem crê no nome de Jesus. É quem recebe Ele. Aí você pode ser israelita, você pode ser brasileiro, chinês, português. Quem você for, se você recebeu o Salvador, você é dele. Você é somente dele. E ele diz assim: as minhas ovelhas ninguém arrebatará das minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas me seguirão. Elas me obedecerão. As minhas ovelhas, disse Jesus. Então eles querem que você cumpra parte da lei. Guarda o sábado, senão você não é salvo. Salvação não depende de dias ou de horas. Salvação depende de um só. O mediador da nova aliança. Jesus Cristo. Esse é Salvador. Não é sábado. Aliás, a Bíblia diz, Ele é o nosso sábado. Por quê? Porque Ele é descanso. O sábado foi feito para o descanso do homem. Na nova aliança, em quem nós devemos descansar? Em Cristo Jesus. Nós devemos descansar em Cristo Jesus. Quer ver uma outra coisa? Existem ministérios que falam muito em maldição. É maldição daqui, é maldição de lá, é maldição disso, é maldição daquilo. Eu pergunto para você, seja sincero. Que maldição pode estar sobre a vida de um filho de Deus? Que maldição pode estar sobre ele? Quem é que é capaz de amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Qual é a maldição que está sobre um homem ou uma mulher remido, comprado, salvo, cheio do Espírito de Deus? Quem é que vai amaldiçoar esse tição tirado do fogo? Quem é que vai amaldiçoar essa brasa viva? Quem é que vai amaldiçoar essa pedra viva? Quem é que vai amaldiçoar essa carta de Deus? Me diz quem é que tem poder para lançar uma maldição sobre uma bênção de Deus. Que conversa é essa de maldição? Se toda a maldição foi quebrada na cruz, está lá, foi quebrada. Toda a maldição foi quebrada lá. Então eu fico espantado quando eu vejo alguém dizer assim: olha, isso é maldição sobre você. De onde veio? Se alguém falar para mim assim, isso é pecado, aí isso é outra coisa. Nem toda doença é fruto de pecado, mas todo pecado adoece. Conseguiu entender? Nem toda doença é fruto de pecado, mas todo pecado adoece. Então, o pecado, muitas vezes, paralisa, prejudica, embaraça. Mas, o Filho de Deus, que é espiritual, ele consegue discernir tudo isso? Consegue. E aí, entra uma coisa importante. Me diz qual é o pecado que é maior do que o sangue de Jesus Cristo. Qual pecado é mais poderoso do que o sangue de Jesus? Existe algum pecado que o sangue de Jesus não possa tirar? Existe alguém arrependido verdadeiramente que o sangue de Jesus não possa purificar? Não existe, irmãos. Não existe. O que existe é pessoas que não valorizam esta graça. Este novo testamento, este novo pacto, esta nova aliança, este sangue precioso, isso existe. Pessoas que oferecem Jesus, como se Jesus fosse pura e simplesmente
uma fim de feira, como diz o apóstolo. Não, irmãos. O apóstolo Pedro diz assim: filhinhos, eu vos digo isso para que não pequeis. É verdade, a primeira ordem é não pecar. Aliás, João é João que diz isso. Filhinhos, eu vos digo isso para que não pequeis. Todavia, se você pecar, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai. O que ele está dizendo, irmãos? Se você estiver na prática do pecado, homem, mulher, jovem, se você está na prática do pecado, esse é o momento de voltar. Vai lá, se arrepende, pede perdão. Existe graça em Jesus o suficiente para te perdoar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. O problema é que muitos gostam de estar no pecado. Gostam de estar com um pecado aqui, com um pecado ali. Ah, mas é um pecado pequeno, é um pecado grande. Eu sei que muitos discordam que não existe pecadinho nem pecadão. Eu não posso entrar. Se eu entrar aqui, eu não vou sair. Mas Jesus disse assim, ó, aquele que me entregou a ti tem um pecado maior do que o teu. Foi Jesus que disse. Aquele que me entregou a ti tem um pecado maior do que o teu. Muita gente se agarra nisso para dizer assim, mas um pecado pequeno. Não é por aí o caminho. O caminho é que se é pecado 1, pecado 2 ou pecado 3, ele não entra no céu, pode ser grande ou pequeno. Essa é a visão, irmão. Se alguém comete um pecado e considera, eu não quero aqui afirmar, mas se alguém comete um pecado e considera que é um pecado irrelevante, fica tranquilo, ele não entra no céu. Pode ser ele de que natureza for. Você vai ter que pedir perdão. Vai ter que se arrepender. Vai ter que ser lavado, vai ter que ser purificado. Não interessa qual foi o pecado, não entra. O céu é um lugar santo, é um lugar puro. A nova aliança, ela foi instituída, por quê? Porque Deus quer uma igreja santificada. Quer ver uma coisa interessante? Faz muito tempo que a gente não ouve uma ministração sobre a pessoa do Espírito Santo, não é verdade? Faz tempo. Mas o Espírito Santo, que anda distante de muitos púlpitos, de igrejas, é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa distante da Trindade. A Trindade são 3 pessoas distintas, não separadas, distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu vou te convidar aqui para a gente fazer uma dinâmica rapidamente. Espírito. O nome está dizendo Espírito. Toda a ação dele é espiritual. É espírito. Ele trabalha espiritualmente. É espírito. Espírito fala do seu ser. Só que é Espírito Santo. Santo fala da natureza dele. Ele é santo. Tudo que ele toca fica santificado. As palavras dele é santa. O ensinamento dele é santo. A correção dele é santa. A ira dele é santa. A justiça é santa. O juiz é santo. É o Espírito Santo. Tudo dele é santo. Tudo que ele faz é santo. Tudo que ele toca é santificado. Porque Deus tem compromisso com uma igreja santificada pelo Espírito Santo. Tudo dele é santo. Por isso o nome dele é Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é santificar a minha vida. É santificar a sua vida, Elias, Rubens. É santificar a nossa vida. É santificar a igreja de Cristo. É por isso que o Espírito Santo vive nos dando direção. Porque a direção dele é santa. A nova aliança, irmãos,
A nova aliança contém uma igreja santa. O Espírito Santo, ele não habita, ele não mora em vaso sujo. Ele disse, eu não moro, não entro, não fico. O nome disso é tabernacular. Não. Tem que ser santo. Tem que ser separado do pecado. Alguém fala assim, mas eu agora sou perfeito. O trabalho do Espírito Santo é nos aperfeiçoar. Até aquele dia. Espírito Santo. Essa nova aliança que nós estamos inseridos nela, é uma aliança santa. É uma aliança completa. É uma aliança perfeita. Ela não quebra. Esta aliança, irmãos, ela não quebra. Essa aliança foi feita, é uma aliança unilateral. Ela não quebra. Deus fez uma aliança na pessoa de Cristo Jesus, no sangue de Cristo. Ela não quebra. Ela não quebra. Então, irmãos, entenda isso aqui. Deus fez algumas coisas para acabar. Você quer ver outra coisa? Se você ler Gênesis, lá na cosmologia do Gênesis, está escrito assim, que houve manhã e tarde o primeiro dia. Manhã e tarde o segundo dia, Deus viu que era bom e vai assim até o sexto dia, o sétimo dia, não é? Essa é a primeira cosmologia, lá do Gênesis. Agora, lê Apocalipse. Em Apocalipse tem sol? Não tem sol em Apocalipse, não. Apocalipse tem terra? Tem luz? A Bíblia diz que as nações andarão à luz da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que a luz do novo céu e nova terra é dele. É do Cordeiro. É o Cristo vivo. Essa nova aliança que nós estamos dentro dela, irmãos, essa é eterna. Basta a gente olhar as duas. A primeira acabou. Ela passou, irmãos. Ela passou. A primeira aliança, ela passou. Jesus Cristo cumpriu do começo até o fim. Toda vez que nós colocamos um pé fora da nova aliança na velha, nós estamos agredindo Cristo Jesus. Nós estamos agravando a graça. Nós estamos pisando sobre o sangue de Jesus que foi derramado. Eu viajei, uns 3 anos atrás, eu viajei para Paraíba, eu fui na casa do meu sogro. Chegou lá, ele falou para mim assim, Paulo, eu tenho um dinheiro aí guardado. Eu falei, opa, então vai vir coisa boa, né? Ele vai me dar uma grana, vai ver que é o dote, né? Casei com a filha dele, ele vai me dar o dote. Falei, deve ser muito, porque o meu sogro não gostava de gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro para ele era meio dolorido. Eu falei, beleza, vou ganhar um dote agora. E eu não vou nem falar que estou na nova aliança, já vou receber logo. Aí ele veio com um maço de dinheiro assim, irmão, era muita coisa. Nota de cruzado, cruzeiro, tostões, réis. Ele me deu, eu estou em casa, está guardado em casa. Eu ainda tenho esperança de vender para alguém, lá para frente, né? Alguém quiser. Eu te pergunto, esse dinheiro antigo vale alguma coisa hoje? Não vale, irmãos. Por quê? Porque entrou um dinheiro novo, uma moeda nova. A moeda nova é real. Cruzeiro, cruzado, URV, Unidade Real de Valores. Irmão, não vale mais. Eu digo, meu Deus, eu pensei que era aquele monte de dinheiro, falei, é dote falso. Fui enganado. Vou devolver a filha dele. Fui enganado. Meu amor, não te devolvo mais por dinheiro nenhum, fique tranquilo. Isso é minha, ninguém toma, viu? Fica tranquila. Meu irmão, aquele dinheiro não valia mais, era antigo. Ainda que eu chegasse na porta de um comércio e falasse, eu te dou tudo isso aqui por um palito de fósforo, o cara não me vende, porque o dinheiro não vale. Pois bem, a antiga aliança também, irmãos.
perdeu o valor. Saiu de circulação, segundo aqui o nosso catedrático, pastor Francisco. Saiu de circulação, não vale mais. Aí, beleza, todo esse dinheiro saiu de circulação, nós ficamos sem moedas? Não, entrou a nova moeda. Nós ficamos sem proteção quando Jesus cumpriu a antiga aliança? Não, porque o propósito do cumprimento da antiga aliança é o começo da nova aliança. A aliança nova. A nova porta que se abriu da salvação. Cristo Jesus é o nome dele. Se você quer ser salvo, só pode ser por meio de Cristo Jesus. Se você quer ser liberto, só pode ser por meio de Cristo Jesus. Curado, só pode ser por meio de Cristo Jesus. Somente Ele tem força e poder para nos manter guardado nesta nova aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Vamos lá? Diz assim, deixa eu encontrar aqui. Isso. Ele diz assim, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que os escritores aos Hebreus está dizendo é que era fraco, e de fato era, porque não poderia salvar ninguém, né? E ficou inutilizado dentro da nova aliança. Porque se você puder, se você for salvo, vamos dizer, eu sou salvo pela nova aliança. E o pastor Francisco salvo pela antiga aliança, não dá certo. Porque aí nós vamos estar falando de dois Salvador. E essa ideia de dois Salvador é a ideia da religião do Testemunho de Jeová, que diz que Jesus é um Deus menor. Os TJs dizem que Jesus é um Deus menor. O Pai é Deus, o Filho também é Deus, mas o Filho, ele recebeu do Pai a autoridade para fazer o que quiser na terra. Essa é a ideia do TJ. Só que existem algumas questões que eles não conseguem responder. Por exemplo, quando Jesus disse assim, Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eles não conseguem responder. Porque eles traduzem, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo foi adorado, no livro do TJ está escrito assim, ó, prestaram homenagem a Jesus. Só que homenagem, eu posso prestar a pessoa de ser, o pastor Francisco, qual dos irmãos aqui? Qualquer um dos irmãos. Irmão, vai na minha casa que eu quero prestar homenagem a você, está tranquilo. Adoração não. Adoração somente a Deus. E Jesus foi adorado, e não foi adorado só por homens. Foi adorado por homens, foi adorado por anjos, e foi adorado por demônios também. 2:23, 1 de João, vamos lá. Estou gostando estou gostando da interação, acho bom. 2:23 diz assim, qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessar o Filho, tem também o Pai. Isso é interessante, porque põe dentro do contexto da Trindade.
Três pessoas distintas, não separadas. O que é isso? Não é que o pai pensa uma coisa, o filho pensa outra e o espírito pensa outra. Não é assim. Não é assim. É uma união perfeita a ponto de, se eu negar o filho, eu também estou negando o pai. E se eu negar o pai, eu também estou negando o filho. O pai jamais aceitará alguém se aproximar dele se não for pelo filho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você não consegue ir a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém. Exato. E ninguém consegue ir ao pai se não for pelo filho. O pai jamais recebe alguém que não foi enviado pelo filho. E nem o filho recebe alguém que o pai não trouxe. A união mais perfeita da Trindade está no batismo de Jesus. Já percebeu? O Filho está se batizando, o Espírito está descendo sobre o Filho e o Pai está falando, testemunhando. O que é isso? A Trindade Santa, unida em um ato. Na nova aliança. Presta atenção. O Pai está dizendo, esse é meu filho. E o Pai está enchendo ele do seu Espírito. É a Trindade Santa. Negou o Pai, também negou o Filho. Entende, irmãos? Então, quando nós queremos estar com o pé dentro da lei e o outro dentro da graça, na verdade, nós estamos em cima do muro. E quem está em cima do muro, quem empurrar primeiro derruba. O muro não é de Deus. Jesus é exclusivista. Jesus é exclusivista. Ou você serve a Jesus ou não serve. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece o outro, não dá para servir os dois. Você precisa servir só a Cristo. Quando Cristo Jesus estiver como dono do seu coração, da sua vida, quando Ele for prioridade na nossa vida, a partir daqui, nós vamos andar nas boas obras que Ele preparou para nós. Enquanto Ele não for prioridade na nossa vida, enquanto existir outros querendo se apossar do nosso coração, então nós temos que pedir para o Espírito Santo trabalhar isso na gente. Senhor, eu amo a Jesus, mas ainda existe algo no meu coração que ainda não me deixa que Ele seja prioridade na minha vida. Precisamos trabalhar isso. Por quê? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. E o que você precisar será acrescentado. Isso é o que diz as Escrituras. Então, irmãos, nós não temos tempo a perder com a lei. Nós não temos tempo a perder com o Antigo Testamento. Para não anular a graça de Cristo na nossa vida. O nosso compromisso, nova aliança. Novo pacto. Novo testamento. Nosso compromisso, sangue de Cristo Jesus. Foi derramado sobre a terra. Estamos com Ele. Estamos guardados por Ele. Purificados por Ele. Salvos por Ele. Tudo é dele, para Ele. Só Ele tem o poder sobre a nossa vida. Para que ficar buscando na lei aquilo que já foi cumprido? Jesus já fez tudo. E nós queremos ajudar Jesus a fazer alguma coisa. Ajudar Deus a fazer alguma coisa. Na nova aliança, irmãos, é assim. Deus tem as obras preparadas para a igreja. As obras que a igreja precisa andar no Novo Testamento, elas foram preparadas por Deus. Às vezes nós encontramos alguém dizendo assim, olha, eu vou fazer tal obra,
eu vou me empenhar em tal coisa, vou fazer tal projeto, porque eu quero ser salvo. Não vai adiantar. O sujeito, primeiro ele é salvo, depois da sua salvação, ele começa a fazer as obras de um salvo. Você não começa a fazer as obras da salvação antes de ser salvo, não. Isso é religião. E eu conheço muito. Eu conheço alguns lugares onde os caras dão cesta básica, quando chega dezembro, os caras dão cesta básica o mês inteiro. E na cabeça deles, eles estão fazendo algo para serem salvos. Isso é obra de religião. Existem as obras do salvo. E as obras dos salvos nem sempre são entendidas pela maioria. Porque o que é as obras dos salvos? É fazer a vontade daquele que te salvou. Então, quando Deus te manda fazer algo, e você não concorda, Deus não manda para mim concordar, Ele manda para mim fazer. Ah, mas eu não gosto. Deus não está perguntando se você gosta. Ele está mandando você fazer. Ah, mas eu não quero. Ele também não perguntou se você quer. Ele está mandando nós fazer aquilo. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, o que é que vai imperar no nosso coração? A nossa vontade. Eu gosto muito quando o pastor Rodrigo ministra aqui sobre esses assuntos. Quando a vontade de Deus não é feita a nossa. Aí vem aquela história, não é? Olha, o sujeito, ele bateu na esposa. Ah, isso foi obra do inimigo na vida dele. Ah, o sujeito, ele traiu a esposa dele, adulterou. Ah, foi o inimigo que fez isso com ele. Aonde está escrito isso aí? Me mostre na Bíblia onde está escrito isso aí. Que essas coisas são obra do diabo. Gálatas diz que isso são obras da carne. Se você não der lugar ao Espírito, vai dar lugar à carne. São obras da carne. A carne não pode dominar sobre o Espírito. Quando nós não damos lugar ao Espírito, a carne domina. E a carne é o quê? De onde vêm as guerras? De onde vem a prostituição? De onde vêm os crimes? Da carne. A carne guerreia contra e o Espírito contra a carne. O Espírito jamais vai te deixar sem saída. Não. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Por isso a necessidade de termos em nós, dado pelo Espírito Santo, o quê? Domínio próprio. Porque quando eu tenho domínio próprio, eu me domino por este dom. Domínio próprio. É para mim. O domínio próprio não é para você, o seu não serve para mim, o meu não serve para você. Serve para mim. Para lutar contra essa força da carne. Para subjugar a carne. Para matar a carne. Imagina a luta de um jovem de 16, 18, 20 anos, vivendo num tempo desse, aonde o mundo oferece a ele tudo o que não presta, mas oferece a ele com uma carinha bonitinha, arrumadinho, cheirosinho. Ele olha aquilo, é lindo. Se esse jovem não receber do Espírito Santo domínio próprio, ele não vai suportar. Consegue entender? Ele simplesmente não vai suportar. Essa carne vai imprimir nele uma força tão terrível que ele vai ceder. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, busque os melhores dons, busque com zelo. Porque se esse jovem, se ele quando for impelido, quando ele for açoitado, quando ele for impelido pela carne, por esses desejos da carne, se ele não dobrar os joelhos dele e dizer, Senhor, mata essa carne, ele não vai resistir.
Por outro lado, você que é jovem, entenda uma coisa. Se você aprender o caminho dos pés de Cristo, toda vez que você sofrer esses ataques, você vai se tornar um jovem poderoso na mão de Cristo Jesus. Porque você aprendeu o caminho para combater, você aprendeu o caminho para vencer, você aprendeu o caminho. Então, quando a carne te açoitar, tu sai se arrastando até os pés de Cristo, e Ele vai te socorrer. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar a saída. Enquanto isso, muita oração, meu amigo. Porque o mundo, o pecado, aquilo que é da pior espécie, está no Spotify do mundo. Alguém entendeu? Está lá. Primeiro lugar no mundo. Spotify, é esse o nome? Spotify, é isso aí? Não ouça, não coloque na sua TV, no seu computador, no seu celular, não mostre para a sua família a música que mais toca no mundo hoje, que está em primeiro lugar no mundo. Não mostre para os seus filhos. Não coloque aquilo na TV da sua casa. Não faça isso. Não faça isso. Aquilo ali é terrível. Aquilo ali é destruidor. Destruidor. Eu sei que eu abri um gatilho na mente de vocês. Mas, bom, a maioria é maduro. Tem filhos? Cuidado. Não coloque aquilo na sua televisão. Por trás daquilo há muita força, tá? Força de homens, força de grana, força política. Por isso que está lá em cima. Por isso que você está vendo algumas palavrinhas na internet dizendo assim, ó, ei jovem, tira o teu título. Não vai tirar? Não vai votar? 16 anos. Tira o seu título, tem que votar. Por isso que você está vendo essas coisinhas pela internet. Mensagem subliminar. Subliminar é subconsciente. Não deixe os seus filhos verem aquilo, seus jovens, não permita. Não permita. Eu digo para você, jovem, ore. Leia a palavra de Deus, se consagre. E aí você terá a força de Cristo para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer as tentações. Quando Cristo Jesus for o seu Deus, o seu único Deus, quando o seu coração for cheio do Espírito Santo de Deus, então, jovem, você será vitorioso. Porque Ele pode te dar essa vitória. E aí você pode louvar a Deus, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu creio que ficou claro. Se alguém tiver uma dúvida, fale comigo, eu vou estar por aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Tem um jovem aqui da congregação, ele gosta de me fazer perguntas, e eu gosto muito que ele me faça pergunta. Eu gosto, porque o cristão faz perguntas, para não ser enganado. Eu creio que ficou explicadinho que nós estamos dentro de uma nova aliança. Nós não precisamos mais buscar nada na velha aliança. O autor da nova aliança, o certificador da nova aliança é o suficiente. A salvação está nele. Ele é o Salvador. Amém? Levante um pouco, por favor, vamos orar. Eu gostaria, se alguém tem algum pedido de oração, já pode falar agora que a gente já inclui na salvação. Napim tem um pedido de oração, Napim? Obrigado. Vanusa e Moreilde, é isso mesmo? Vanusa,
Moreilde. Aliás, a Vanessa. Eu estou precisando botar o meu óculos aqui, Vanessa. Deixa eu colocar aqui. A Vanessa pede oração pela Moreilde. Está com pneumonia? Então vamos orar por ela. Teve uma complicação nos pulmões, é isso? Bom, Deus é poderoso para curar. Eu queria incluir nessa oração também o pastor Maurício, nosso querido pastor Maurício, e o irmão Oswaldo Evangelista. É isso mesmo? Oswaldo Evangelista. Não, o Oswaldo da irmã Consuelo. Oswaldo Martins, isso. Vamos orar por eles também. Mas vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para entender a grandeza do Cristo vivo. A Elza também, não é? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, diante da Tua santa presença, Senhor, nós entramos pelo vivo e novo caminho, sabendo que o Senhor é poderoso para curar, para libertar e para restaurar, Senhor. Como Teu povo, Senhor, nós cremos no poder da nova aliança, a qual nós estamos nela, feita por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é a Ti, Senhor, que nós apresentamos, Pai, a vida da Marilde, meu Deus, que teve esse problema no pulmão. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência sobre a vida, Senhor, desta pessoa, trazendo cura e restauração, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Elza, pedindo ao Senhor que restaure completamente, Senhor, o intestino daquela mulher, todo o corpo dela, para que ela possa glorificar o Teu nome, Senhor, e dar testemunho da Tua santa grandeza, Senhor. Te apresentamos também a vida do pastor Maurício, Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido, e nós sabemos, ó Deus, que pelo poder do Teu nome, ele pode ser curado e restaurado para o poder da Tua glória, Senhor. E nós queremos te apresentar também o irmão Oswaldo nesta noite, te pedindo, Senhor, que Tu sejas aquele que vai guiar ele em toda essa caminhada. Meu Deus, abençoa cada médico, cada enfermeiro, fortalece os familiares de cada uma dessas vidas. Nós cremos, ó Senhor, que o Senhor ouve as nossas orações e responde, pois a Tua palavra diz que Tu és riquíssimo em misericórdia. Quanto a nós, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração, Pai, para que nós possamos entender, ó Deus, a Tua santa palavra para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos, papai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.